E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa segunda-feira do São Paulo, que perdeu para o Flamengo no final de semana e já se prepara para o jogo contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira. Vamos ver tudo que o craque Miller falou do tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. E também tivemos a chegada aí do Tapia, chegou e deve ser anunciado aí até daqui a pouco. Simbora assistir o vídeo junto, no final eu volto. A gente vai falar muito do São Paulo, de reforços, da molecada. O Miller falou da molecada, vamos ver. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Do Crespo, né? Falando sobre, ainda bem, graças a Deus, que a gente não enfrenta o Flamengo na próxima rodada, nas próximas rodadas. Miller, o que você achou dessa declaração do Crespo? Não achei nada demais, ele foi verdadeiro, né? O Flamengo é o melhor time da Sul-América. Eu também acho, né? Que o Flamengo é o melhor time da Sul-América, tem um grupo muito qualificado. E ele só afirmou isso, né? Que todo mundo já viu. Ele é culpado na escalação. Por quê? O que você achou ali? Ele escalou 3 zagueiros e 3 volantes. Aí ele se acovardou nesse sentido, né? Tá. Jogou muito retrancado, esperando o erro do adversário. E o Flamengo dificilmente erra no Maracanã, né? Então o Flamengo poderia ter feito 3, 4, 5, teria sido um placar normal, pelo que construiu o Flamengo ao longo da partida. O São Paulo pouco criou. Com o André Silva lá na frente, Marina, o São Paulo não vai para frente, não vai conseguir, vai ter êxito, né? Não tem Lucas, não tem Ferreirinha, principalmente. Quarta-feira pega o Bragantino, né, Xará? Isso, é Bragantino fora. O Bragantino lá, então partida difícil, o Bragantino acima da tabela, na parte de cima da tabela, e o São Paulo precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Está 1 ponto na zona de rebaixamento, mas ontem o resultado foi merecido para o Flamengo, né? E o Crespo não falou nada, para mim não falou nada demais, só constatou um fato. A única coisa que eu não sei, Xará, porque você sabe que a geração de hoje, ela é muito mais melindrada do que a da sua época. Totalmente. Né? Totalmente. Então, de repente, os jogadores de hoje, que são tratados com muito carinho, com muito zelo, com muito dengo, eles ouvem o chefe, que chegou agora, falar isso, eles podem pensar assim: puxa vida, se o técnico publicamente fala isso, é porque a gente não é bom, porque a gente não é... mesmo que a gente saiba que o Flamengo seja melhor, mas para eles internamente... Eu acho que essa repercussão é só por parte da imprensa. Certo. No interno, os jogadores não pensam assim. Agora, o Luciano deve voltar, porque estava suspenso, então já é uma alternativa importante, né, para a realidade do São Paulo. O Lucas é difícil. O Lucas é difícil, né? Até porque tem clássico como no disse sábado, o Crespo, né? O Lucas... Pro próximo final de semana. Pro Corinthians, né? Exatamente. Como disse o Crespo na coletiva, né? Quando perguntaram do Lucas. Eu vou rezar. Vamos rezar para que ele volte, né? E o Oscar também precisa jogar um pouco mais de bola, né? Precisa, hein? Eu sei, Xará, eu sei. Lembra quando o Oscar Você foi tem razão, contratado? você tem razão. Eu critiquei, falei assim, o Oscar não vai resolver Tá o problema bom, do meio campo mas ainda. se ele tá lá, ele tem que jogar, pô. Exato. Acho que ele poderia Deveria, né? jogar mais daqueles que estão lá. Mas não adianta, o Oscar vai criar o quê? Ele é o segundo volante, mais nada. Lembrando, né, que o Rian entrou no jogo, entrou bem, o Ferreira também entrou bem, mas também não está conseguindo O Crespo jogar tem que apostar na tanto tempo garotada. ainda. Eu também acho. Até porque o garotada tá lá. Também acho. O Lucas Ferreira, o Rian, coloca como titular. Sim. Não tem o Ferreirinha, Lucas Ferreira não tem o não pôde, porque estava com, né? Exatamente. Mas na próxima aí... Quarta-feira talvez não seja tão difícil, o Crespo falou, ainda bem que a gente não vai jogar contra o Flamengo. Se falarem para ele que o São Paulo nunca venceu o Bragantino, e se ele assistiu o jogo do Bragantino com o Corinthians ontem, ele vai entender, saber que vai ter quase os mesmos problemas que ele teve no Maracanã. E ele precisa ter melhores soluções. Isso é responsabilidade dele. Mesmo que não volte o Lucas, ele vai ter que armar um time melhor do que ele armou com a escassez toda que ele tem para o jogo 2 dele. Aí, Tironi, essa é a parte do Crespo. E é a parte de quem natural para quem resolve trocar o treinador. Algumas coisas vão demorar um pouco a serem evidentes, como eram até então. Para o São Paulo, para o São Paulino, o que está claro agora é que, primeiro, o time é fraco, e é bem fraco. E é curto o elenco, talvez o elenco mais curto do futebol brasileiro para quem disputa 3 competições no momento. Mais curto até que o do Vasco, que contratou o Thiago Mendes, que o São Paulo queria contratar lá. Só fazendo uma comparação, porque o Vasco tem 3 frentes também, né?
Porque o São Paulo está disputando no Brasileiro contra equipes que têm uma frente só. Está todo mundo lá embaixo. Ou duas. Né? 3 frentes tem o Vasco e o Inter, que estão ali. O resto. Todo mundo está falando do Santos. Evidentemente o Santos não vai cair, gente. O Santos tem um dos times mais caros do país e joga uma frente. Daqui a pouco o Santos, que já está melhorando, vai começar a jogar bem e começar a ganhar jogos. O Santos pode encarar o Palmeiras daqui a pouco. Você vai ver. Por quê? Porque tem jogador. Não sei como. Tá? É como... Vai guardando as proporções como o Corinthians fez o ano passado. Gastando sem ter. É simples. Se é o Neymar, se é o pai. O Santos tem um dos elencos. Foi um dos times que mais investiu no futebol brasileiro, se não foi o que mais investiu no futebol brasileiro na temporada. Não em direitos econômicos, como o Palmeiras, mas em número de contratações. Acabou de contratar o Arão, o Igor Vinícius. Tem 5 jogadores por posição, algumas. O São Paulo não tem nada. E aí, quando você tira o sofá da sala, você vai ter a atenção à direção, que é a mesma desde o início, inclusive é a mesma que contratou e demitiu o Crespo lá atrás, e aos jogadores principais. Né? E é o que está acontecendo agora. Né? Então, quando a mulher do Lucas vem nas redes sociais explicar que o marido está com dores e não consegue voltar a jogar, ela percebe que as atenções agora não tem Zubeldia mais. Não tem Zubeldia. E agora, né? Não tem mais Zubeldia, e agora? Tinha muita gente, inclusive colegas, que achavam que o São Paulo fosse trocar de técnico e fosse melhorar. Mas melhorar como? Com esse time aí. Sem os principais jogadores. Né? Voltaram Marcos Antônio e Oscar. Nada. E agora nós vamos ver como é que vai ficar essa situação nessas 2 partidas. Por quê? Se o São Paulo não pontuar nos 2 próximos jogos, ele vai entrar na zona de rebaixamento, literalmente. E aí a conversa começa a ficar diferente. Eu achei boa a clareza da entrevista do Crespo. Como ele falou, Copa do Brasil, Libertadores é um sonho. O negócio nosso é sair dessa situação. Esse é o objetivo do São Paulo na temporada. E aí, essa é a diferença do São Paulo para o Corinthians. É uma diferença desde o ano... O setembro do ano passado tem uma divisão de caminhos, quando o Corinthians faz aniversário. São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos na mesma raia. O São Paulo decide para um lado, o Corinthians decide para o outro lado, em termos de administração. O São Paulo decide tentar se recuperar minimamente financeiramente. O Corinthians contrata o Memphis Depay e vamos por tudo ou nada. Certo? Foi aquele momento. Enquanto o Corinthians fechou o último dia da janela com o Memphis Depay, depois da janela, o São Paulo contratou o Jamal Lewis, que nem mais estava emprestado. Então, ali, assim como no ano anterior, o São Paulo vai para tudo ou nada com Lucas e Rames e ganha a Copa do Brasil quando o Corinthians vendeu o Roger Guedes. E aí, assim, o clube talvez não esteja destruído ainda como está o Corinthians. O São Paulo tenta se reorganizar economicamente. O presidente é o mesmo, com um conforto político absurdo, diferentemente do Corinthians. Sem oposição, né? Sem oposição. Ele tem todas as ferramentas. Então, assim, o clube não está... o time está destruído. O time é ruim. O time é fraco. O time não tem elenco para jogar 3 competições. O clube tem que fazer opções para isso. Tem 3 competições, uma não vai dar. Vamos com o time alternativo. Se não, vai cair. O São Paulo não tem jogador suficiente para jogar 3 frentes. E, se voltar um ou outro, eles não vão ter condição de jogar 3 vezes por semana. Simples. O Vitor falou, o Lucas volta contra o Corinthians? Pode ser. E o Oscar? Se o Oscar jogou os 90 contra o Flamengo, jogar contra o Bragantino, contra o Corinthians, ele não aguenta ter... É simples assim. E os jovens? Perceba que no primeiro jogo, o Crespo não escalou nenhum jovem da base. Só entrou o Rian. Com as alterações. Morreu com... Cadê os caras que falavam mal? Desculpa, estou te interrompendo. Não, pode... Fala aí, não, fala. manda. Não, cadê a turminha do Fora do Meu Dia? Que não escala os moleques, que morre tá com escalação, exato. com o jogador no banco. Cadê vocês? Resolveu o problema? Óbvio, não vou ser desonesto com o treinador e é possível que melhore o São Paulo com o tempo, né? Mas ele teve 2 semanas de trabalho inteiro. Mas sabe o que aconteceu nas 2 semanas? Eu sei. O que aconteceu? Na antevéspera do jogo, avisaram o cara que o Luciano estava suspenso. Descobriram que o Luciano... Ele treinou o time com o Luciano a semana toda. Falta 2 dias. O Luciano está suspenso.
E aí ele tem que mudar tudo em 2 treinos. Esse é o São Paulo. Bom, Que o detalhe, treinador... né? A aposta na base também, dois já foram embora. O William Gomes já foi embora, o Vai Matheus Alves já apostar foi na embora. base para o cara sair amanhã. É Isso, Essa exatamente. é a estratégia, né? Mas não é que a base está aí, né? Não, os caras estão embora. E aquilo, o jovem oscila. O Lucas Ferreira, que era o mais titular dos jovens, uma saúde, é um colosso. Está com dor lombar. Em 15 dias parado. É outra pegada. Vai saber se está sentindo psicológico. O Matheus Alves já está jogando, o time dele já ganhou um campeonato Supercopa, lá, CSKA. Cara, então assim, é como o Massini falou, o São Paulo só tem um lateral direito de 30 e tantos anos, o Cédric veio... Como é que foi a contratação do Cédric? Olha o time do São Paulo, gente. O time do São Paulo era ruim e piorou, porque perdeu 3 jogadores. O Juan, que era uma alternativa para a zaga, o Matheus Alves e o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é ruim. Tá, então o Santos contratou, o São Paulo não tem lateral. Né? Então, onde estão essas pessoas? Acho que estão com um vazio muito grande. Porque agora está muito evidente, sem um alvo fixo, que o problema do São Paulo é muito Mas além agora do vai sobrar para a direção. Né? e para jogador. Assim é a vida. Né? É isso. Mas, Massa, sim, eu estou concordando com vocês, eu venho falando bastante sobre isso, né? Quando você tira de cena o Zubeldia, O bode. goste ou não, você não gosta, as baterias vão para algum lugar, os holofotes vão para algum lugar. E agora, para mim está claro, está nessa diretoria. É uma diretoria que, nesse momento, talvez tenha um nível de credibilidade mais baixo, desde que o Casares assumiu. Né? E as coisas vão se acumulando. Não, o ano passado, o contrato de Jamal Lewis porque não pode contratar, chega no fim do ano está devendo mais. Agora, teve festa junina. No mesmo dia que tem festa junina, tem comemoração da diminuição da dívida em 0,2%, como se fosse o fim da dívida. Não, Aí vai. então... Falando tudo isso, posto tudo isso, Massa, e claro, ninguém vai crucificar, já crucificaram bastante o Zubeldia, inclusive. Sim, só me permitam para trás mente muito rápido. Claro. Esse 0,02 de redução de dívida... 0,2. 0,2. Olha, poucas vezes eu vi um dirigente ser tão ruim em termos de comunicação, cara. Porque, se for verdade... É você que vai falar e você tem razão. A gente Pode tá tentando ser uma explicar. boa notícia. Pode ser uma boa notícia, é incrível. Mas os caras isso. não conseguem. Não conseguem explicar. conseguem. Sabe Pode por quê? esquecer. Porque não é o 0,2 de redução, é o movimento. Isso. Pô, 0,2, outro mês 0,9, no outro mês 2,4. Você inverte no outro mês 6,8, que é igual quando você para de gastar no cartão de crédito. Não é no próximo mês que diminui, demora, porque você foi lá, né, várias coisas no cartão, demora 4 meses para começar a baixar a tua fatura do cartão. Normal. Ele poderia vir a público, começamos. O problema é que talvez não seja essa a questão. Que no outro bimestre pode ser que aumente de novo a dívida. Talvez, não sei, ele não tem transparência. Eles não têm. Entendeu? Então, posto isso, de fato eu achei as escolhas péssimas, achei jogar contra o Flamengo no Maracanã sentado lá atrás, digo por experiência própria do meu time, super vencedor, ganhou bastante coisa, mas quando joga com o Flamengo no Maracanã sentado lá atrás é tunda, não tem como, você precisa incomodar, você precisa marcar a saída de bola do Flamengo, você precisa ter opções de jogadores de velocidade para ter o escape. Se você não tem escape, mesmo que seja para jogar por uma bola, eu aceito isso, sem problema. O São Paulo entrou para jogar por uma bola, mas vai escapar como? Tem o André, que para correr 100 metros, eu ia dizer que ele é mais lento que eu, não é, ele é mais rápido. Mas Passa só uma coisa. Vocês acham que os problemas do São Paulo podem ser solucionados pela molecada da base? Eu ainda tenho o mesmo pensamento, de quando era o Zubeldia. O Zubeldia era muito cobrado para colocar a molecada da base de qualquer maneira. Eu entendo que a molecada da base tem que ser utilizada não para tapar buraco, não para decidir, entrar com o peso de decidir, porque isso queima etapas, mas que devem ser colocados de forma consciente. Eu acho que
Se o Crespo começar, por exemplo, a bater no peito e falar assim, a partir de hoje, o Rian Francisco vai ter uma sequência de titular no time do São Paulo. E botar o Rian Francisco, sei lá, 3, 4 jogos de titular seguido. Eu sou super a favor. Super a favor. Agora, eu não acho que é justo, com o Rian Francisco, você deixar o André Silva de titular e colocar o Rian Francisco no segundo tempo quando o São Paulo estiver perdendo de 1-0. De 2-0. Isso aí não é justo. Ou você treina o moleque como titular e fala assim, a partir de hoje você vai evoluir como profissional, você vai fazer parte do meu time principal. E aí vamos ver como esse moleque vai render. Porque, sinceramente, não é justo todo jogo o Rian Francisco ter que entrar pra decidir. Ter que entrar com a pressão de ter que empatar o jogo. Ou você coloca esses moleques de maneira correta, gradativa ou que seja definitiva, com a convicção de querer colocar, ou você vai só ficar queimando moleque atrás de moleque, assim como foi com o William Gomes e tantos outros. Não é possível que só eu enxergo que você colocar os meninos da base, principalmente o Rian Francisco, que não só o Rian Francisco, o Henrique do Carmo entrou assim, o próprio Ferreira entrou assim, tendo que decidir, tendo que, cara, é você e os moleques a priori conseguiram dar um grande resultado. Depois oscilaram, que é normal. Mas e se você pensar assim, não, pô, eu acho que eu vou começar a colocar esse menino, dar oportunidade pra esse moleque de titular um jogo ou outro aqui. Pra ver como se sai. Treina no time titular, joga de titular, sai jogando. Vou confiar em você. Um jogo 0-0 desde o início. Um moleque que tem a parte física pra ajudar a marcar também, que o Crespo gosta que todo mundo marca. Aí eu sou super a favor, mas você colocar a molecada da base com a responsabilidade de ter que resolver, eu acho covardia. Eu acho covardia. O São Paulo perdeu pro Flamengo e, com todo respeito ao meu São Paulo, ao nosso São Paulo, alguém aqui imaginava outro resultado que não a derrota? Alguém aqui imaginava isso? Eu não imaginava. Sei que tem gente aqui que vai vir nos comentários, mas o São Paulo é muito grande. O Clube São Paulo Futebol Clube, a instituição São Paulo Futebol Clube, é o maior time do Brasil, o maior clube do Brasil. Esse time São Paulo Futebol Clube não tem, no momento, não tem capacidade de ser G6 de Campeonato Brasileiro. Porque não herdou nada do Zubeldia, Quando o Zubeldia pegou quando o Carpini pegou o time derivado do Dorival Júnior, o time tinha algo ali, tinha um padrão. E o Carpini conseguiu destruir em 2 meses o que o Dorival demorou 1 ano para construir. O Carpini destruiu. O Zubeldia pegou o time, deu um padrão. Na temporada passada o time tinha um padrão, tinha um modo de jogar, mas esse ano não. O Crespo pega o time do São Paulo completamente desacreditado e completamente sem padrão de jogo e completamente sem saber o que fazer. E pior, com vícios. Uma coisa é você ter padrão de jogo para não, a gente vai jogar assim, a gente vai jogar assim, a gente vai jogar assim, vai jogar assado. O time do São Paulo é um time viciado em tocar para trás. É um time viciado em tentar ter a posse de bola sem ter mecanismos para ter a posse de bola. Isso é inacreditável. Um time que claramente, no jogo de sábado, o Crespo falou, a gente vai atacar rápido e tentar explorar os espaços nas costas do zagueiro do Flamengo, que jogam adiantado. Claramente essa era a estratégia. E o Crespo falou disso na entrevista coletiva. O time do São Paulo pegava a bola e, em vez de acelerar pra frente, que seja pra cavar uma falta, que seja pra rifar a bola lançar a bola com qualidade, o mínimo de qualidade, nas costas da defesa, eles tocavam pra trás e tentavam sair jogando. E o Crespo desesperado, tipo, não é isso que eu quero. Joga pra frente, corre pra frente. O Enzo Dias corre, Marcos Antônio corre pra frente.
O Crespo querendo desesperadamente que o time corresse pra frente. Mas não aconteceu. Por quê? Porque é um time viciado em tocar pra trás. É um time viciado em tentar ter a posse de bola. Mas não era um jogo pra isso. Por quê? Quando que o São Paulo tem posse de bola? Quando o time adversário desce as linhas e o São Paulo fica girando a bola de um lado pro outro sem saber como entrar na defesa adversária. O Flamengo não é assim, irmão. O Flamengo ia te pressionar o tempo todo. O São Paulo tinha tempo de respirar. Até conseguir uma vez ou outra achar espaços, mas aí a bola chegava de um lado e morria o lance. Por quê? Porque não é assim que o Crespo pretende jogar em todos os jogos. Vai ter jogo sim que o Crespo vai ter uma saída de bola, vai demorar. Isso requer tempo. Requer tempo. O que o Crespo pretende para esse tipo de jogo é um time rápido, incisivo, quase como um time de contra-ataque. Que saiba explorar os espaços deixados pelo adversário. O Crespo vai ter muito trabalho com esse time de São Paulo. Muito, porque é um time que tem uma... Não, o time de São Paulo, para mim, não é um time horrível. Você tem 3 bons zagueiros. Para mim, o São Paulo tem 3 bons zagueiros. Tirando aquele inútil do Sabino, mas o São Paulo tem 3 bons zagueiros. Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, para mim, são 3 bons zagueiros. O Enzo Dias é o destaque do São Paulo já há muito tempo. O cara se mata. O Cedric não tem a capacidade física de chegar no fundo, mas pode ser um construtor. Pode ser esse construtor. E a linha de volantes, nós não temos 3 volantes maravilhosos, mas também nós não temos 3 volantes ridículos. O Alisson é um pilar desse time do São Paulo há bastante tempo. O Marcos Antônio, tecnicamente, também é um jogador interessante. Não é brilhante, mas também não é, um Luan da vida. Sabe? É um cara que consegue sair jogando. E o Pablo Maia, se voltar pelo menos fisicamente, ser perto do que foi aquele Pablo Maia, é um jogador que pode ser importante. Então, assim, o time do São Paulo não é um time totalmente medíocre. Lógico, o André Silva, ele não vai fazer o papel do Caleri. Nunca! O André Silva não vai fazer o papel do Caleri. Ficar brigando por essa bola ali contra 2 zagueiros e ganhando a bola. Não é do André Silva. O Dineno talvez consiga fazer aquilo. O André Silva não. O André Silva, e eu acho que é por isso que o Zubeldia colocou ele. Porque o André Silva é um jogador capaz de ganhar na velocidade. E quando eu falo velocidade, não é literalmente apostar corrida com o zagueiro adversário, mas o zagueiro, por instinto, vem no corpo. Se essa bola vem atrás, o André Silva ele é mais rápido que o Caleri para ganhar essa bola no famoso ponto futuro. O Crespo vai ter muito trabalho com esse time de São Paulo. Temos aí a chegada do Tapia, que pode ser um jogador para ajudar. Eu vejo o São Paulo talvez jogando muito parecido com o que o Al Ain, se eu não me engano, o time do Crespo jogava. Um time que jogava, sabe, não vou falar com lançamentos, mas com sendo bem incisivo. 3 tapas, 3 toques rápidos, você já estava atacando e infligindo dano na última linha adversária. Eu vejo o São Paulo jogando assim, talvez com Lucas e Tapia, talvez com Lucas e Luciano, talvez com Lucas e Rian Francisco. Com certeza, eu afirmo pra vocês, a gente vai ter muita mudança nesse time. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!